Hello, titia chegou, minha gente. Bora lá fazer os comentários do áudio do Vital da quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024, com o título A Lei do Retorno e a Justiça Divina. E o Vital abordou neste texto, mais uma vez, questões como aquelas. A gente lê muito nos comentários esses questionamentos. Como é que Deus permite? Como é que o plano espiritual não intervém? É muito horror, é muita tragédia, é muita miséria, é muita coisa ruim acontecendo. E o interessante é que esses questionamentos vêm de pessoas que muitas vezes estudam as questões espirituais há décadas e que sabem que existem leis divinas, entre elas a famosésima lei do retorno. Ou seja, não existe vítima, não existe algoz. Existem lições, existe colheita, para quem gosta do termo, existe karma. Só que o karma existe o positivo e o negativo. Então, assim, veja, cobrar dos mentores espirituais intervenção. Como que eles não têm compaixão? Qual é uma das nossas maiores lições na atualidade? Bingo! Compaixão. A gente deseja, né? A gente não, vou me tirar dessa. Eu vejo gente desejando que o outro se esfole, que morra, que vá para casa do caixa-prego e vem falar de compaixão, cobrar compaixão. Por mais que a gente saiba de situações terríveis, o fato da gente não desejar o mal a essas pessoas já é muita coisa. Mesmo que a gente ainda não tenha atingido esse nível da compaixão por essas criaturas. Mas ao menos não deseja a elas o mal. Se você deseja o mal a quem quer que seja, você simplesmente está vibrando na mesma frequência dele. Já parou para pensar nisso? A gente sabe, ou ao menos imagina, que nós vamos acessar umas informaçõezinhas bem punks daqui a pouco. E olha que a gente já acessou um bocado uns tempos atrás, que deixou a gente meio... Precisamos passar aí nosso processo, né, de desconstrução de muitas coisas e de reconstrução. E que tirou a gente um pouco, sim, do eixo, do prumo. A gente precisou disso para depois encontrar nosso caminho. Desde então, nossa compaixão tem sido trabalhada. Nós vamos atravessar momentos, eu tenho absoluta certeza disso, bastante desafiadores. E é aí que essa compaixão vai precisar ser trabalhada ainda mais. Vocês veem aí textos do Vital, textos do Bruno, outros textos onde isso tem sido insistentemente citado, chamado, trabalhado. Por quê? Porque é o caminho. Não adianta a gente querer bancar o justiceiro. Eu quero mais é ver o outro lá se esfolando. Porque o cara não paga aqui o que ele fez. Gente, ninguém sabe do que o outro vive. Para começar, você não sabe a vida do outro. Você não sabe se ele está, digamos assim, quitando os seus débitos. E não é você que vai determinar isso. Trate de dar conta da sua conta bancária, para que você esteja num saldo positivo. Conta bancária não é bem o termo, né? Mas na sua conta, vamos dizer, energética, para que o seu saldo esteja positivo. Não se preocupe com o outro. Existem as leis universais e quem cobra, na minha opinião, é a própria consciência. Hoje eu entendo isso. Esses seres que não têm mínimo escrúpulo, né? Não se preocupem com eles. Não há com o que se preocupar. É reta final. E nessa reta final, a separação ela é clara. Então, ao invés da gente ficar, né, nossa, por que isso está acontecendo com fulano, coitadinho, nossa, e por que não acontece com cicrano, aquele demônio, né, que deveria mais se explodir, olha que coisa isso, gente. Para um pouquinho para pensar nisso. Você não sabe o que o coitadinho já fez. Isso aí não é castigo, não. É justamente o quê? A lição que ele pediu para passar, para liquidar o seu débito. Porque eu tenho que ajudar. Vai lá meter o bedelho, interferir na vida dos outros, vai lá ganhar karma. Ajudar não é interferir. Ajudar ou auxiliar ou colaborar, que é ainda melhor, a gente faz quando nos pedem.
E não é fazer o que o outro tem que fazer. Muita gente já meteu os pés pelas mãos. Por quê? Porque para ajudar o outro, interferia e tirava dele exatamente a lição que ele mesmo precisava, tinha pedido e precisava passar. Ninguém está passando o que não deve passar. Ninguém vai passar o que não precisa passar. Ninguém. Entender isso muda muito o nosso entendimento sobre a vida. Nossa, isso aí traz uma abertura, né, um entendimento muito grande. Vejam, essa analogia do Vital sobre a escola, mais uma vez, fantástica. Então, nós estamos lá, no terceiro colegial, pronto para sair. Uhul! Eu estudo que nem uma condenada. Me dedico, sabe? Muitas vezes abro até mão de outras coisas para me dedicar ao estudo porque eu quero concluir meu ano letivo. Aí veio o amiguinho aqui do meu lado que não faz nada, que não estuda, que não se dedica, que vive de zoeira. E aí o professor tem que aprová-lo pelo simples fato de que coitadinho dele. Ah, é? É assim? É exatamente. Adorei essa analogia. É exatamente isso. Não, ele vai precisar estudar. Se para isso ele tiver que repetir novamente o terceiro ano, ele vai repetir. Até que ele entenda a lição. Qual é o problema disso? Qual é o erro disso? Tem alguma coisa errada nisso? Isso é justo. É a mesma coisa. Ai, por que que ninguém, né? Ai, esses espíritos que não ajudam em nada, porque eu peço. Como é que você pede? Se humilhando? Você pede para quem? Para quem que você pede? Você já conversou com o teu eu superior? Você sabe qual é vamos dizer assim, a energia espiritual mais elevada que existe perto de você? É ele mesmo. É o teu eu superior, porque ele não está perto. Ele é você. Você é ele, aliás. Você é um fractal dele. Então, quer pedir? Peça para o teu eu superior, mas converse. Sem se humilhar. Humilhação é coisa do sistema. Religião que adora botar os outros de joelho. Tome chibatada e tome castigo. Eles adoram isso. Esse circo. Conversa com o teu eu superior. De igual para igual no sentido assim. Se sentindo um ser divino, mas numa situação onde você é um fractal que veio experienciar essa vivência num plano de 3D, mas isso não te desconectou do teu eu superior. Então, na dúvida, naquilo, peça para o teu eu superior. Ah, mas eu converso muito com Jesus, com Maria. Não tem problema nenhum isso. Só não se esqueça que você é fruto ou é um fractal de uma energia tão altamente qualificada quanto eles. E isso ninguém nos ensinou, a gente está acessando agora. Então, nessa coisa de ficar pedindo, se humilhando, isso é bem do sistema. Converse. Peça. Ele não disse pedi e recebereis? Mas a forma como se pede, no meu entendimento, faz muita diferença. Agora, voltando aqui, essa questão dessas situações que as pessoas ficam cobrando o plano espiritual, por que eles não agem, por que eles não intervêm, por que eles não atuam, porque está acontecendo um monte de coisa. Sempre aconteceu. E todas essas coisas sempre aconteceram dentro dos planos de alma de todos os envolvidos. Agora, idem, a mesma coisa. A questão é que agora, muitos de nós temos um nível de consciência que nos permite entender que tudo faz parte de um plano maior e que nós estamos aqui sim, talvez para liquidar nossos últimos débitos, mas numa condição que nos permite já acessar esferas, dimensões, energias, frequências superiores. Essa coisa da dor que o Vital fala tanto e que mais de 90% das pessoas sofre porque resiste à mudança. A dor vem da resistência e é verdade. Quando você entra no fluxo e aceita as mudanças, você aceita que você não controla nada. Nada. A única coisa que você pode controlar são os seus pensamentos. Isso você tem que estar com a mente realmente muito equilibrada. Seus pensamentos, suas emoções, aí você controla. Só. Tem gente que nem isso consegue controlar.
que dirá controlar o que acontece lá fora? Então, quando a gente entende que a gente não tem controle sobre o que está lá fora, a gente aceita a dor, passa a ser uma professora que a gente já não precisa mais. Pode ser pelo amor. Existem outras moedas que quitam débitos. O amor é uma delas. A compreensão, a solidariedade, o respeito, a compaixão, fazer o seu melhor, ser você mesmo. Eu não aceito. Aceita que dói menos, criatura. Aceita que dói menos. Eu não aceito como se fosse a autoridade máxima. Então tá, sofra. Não aceita? Sofra. O que você não aceita? Por que você não aceita? Você já parou para pensar o que é que aquela situação está tentando te mostrar, te ensinar? Talvez se você se permitir este pensamento, você chegue à conclusão, você acesse a informação do que aquela situação quer te ensinar e você finalmente entenda e aceite que tudo é como tem que ser, que tudo foi como tinha que ser. Os planos de alma, eles englobam todas as possibilidades, inclusive de atravessarmos a nossa existência aqui, operando, agindo de forma a equilibrar o que a gente precisa equilibrar, sem passar pela dor. Mas, se a gente não fizer o que a gente se prontificou a fazer, a dor acaba sendo, como ele disse no áudio, o coringa. Aquela ferramenta que vai justamente proporcionar que essas questões sejam equilibradas. A gente precisa da dor? Não, mas a gente ainda precisa. É uma coisa meio... Como que se fala? Esqueci a palavra quando... gente. Não é ironia. Parece uma contradição, mas não é. Então, para. Vamos lá. O que essa situação, de novo, porque geralmente são situações recorrentes, A lição, quando não é aprendida, se repete. É como a escola, que eu falei lá do mocinho, amiguinho do terceiro colegial. Se não estudar, se não se dedicar, se não fizer a prova e atingir a média, não é 10, é a média, vai repetir de ano. As lições se repetem enquanto nós não assimilamos. Olha que didática fantástica. Ou seja, as oportunidades são dadas permanentemente. Então, vamos aprender. Tenho certeza. O primeiro dos aprendizados que a gente precisa exercitar é esse, é o autoconhecimento. Porque isso nos permite acessar os demais, inclusive a tal da aceitação. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe que nós não somos coitadinhos, vitiminhas e aquela papagaiada toda. Nós somos seres em constante processo de evolução. E para isso nós atravessaremos momentos felizes, momentos não tão felizes, de desafios, de vitórias e piriri pororó. E nós, trabalhando o autoconhecimento, a gente também acessa, para mim, a informação-chave, eu crio a minha realidade. Então, se eu crio a minha realidade e ela não está legal, eu faço o trabalho para modificar a frequência para criar a realidade que eu desejo de fato viver. Porque eu crio 24 horas por dia. Eu crio de acordo com o que eu emito. É o sinalzinho. O universo capta e devolve. O que eu estou mandando para o universo? Raiva? Medo? Dúvida? Ódio? Escassez? Insegurança? O que o universo vai devolver mesmo? Tudo isso aí que eu disse. Importante aqui, deixa eu fazer aqui abrir um parênteses, daquilo que o Vital falou, que a gente vai assistir cenas e tudo mais. Isso é importantíssimo. Nós vamos acessar informações que podem sim nos colocar num estado de raiva, de revolta, porque nós estamos humanos. Pode nos indignar, tá tudo beleza. O que nós não podemos é alimentar este tipo de energia. Essa é a diferença. Porque tem gente que agarra no ranço, na raiva, no ódio, na vingança e senta nesse sentimento e vai a vida toda. E aí fica cobrando compaixão dos seres espirituais. É uma contradição enorme. Então, assim,
Vamos supor que a gente acesse algumas coisas que a gente chegue à beira do... né? Fique indignado. Nossa, que raiva de fulano. Ok, eu tô sentindo essa raiva, mas eu libero, não é minha. É um momento. Isso não me pertence. E eu trabalho para ressignificar, para transmutar isso. Tenham isso muito, 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 muito claro, porque vai fazer diferença. Porque tudo que a gente precisa saber é que, além da compaixão, a gente precisa trabalhar esses aspectos. Nenhum de nós, por mais que a gente saiba de algumas coisas, está imune ao que virá. Ninguém está imune ao que virá. Isso é importante. Mas olhar para esses sentimentos com maturidade. Estou sentindo, mas vou trabalhar para virar essa chave. O livre-arbítrio, né? Tem que falar, livre-arbítrio não existe. Então a nossa vida aqui não faz sentido nenhum. Acaba com tudo logo. Pra quê? É claro que existe. A gente pode não ter um nível de livre-arbítrio da forma que a gente até imagina, mas a gente sempre tem o poder de escolha. Eu estou na rua, eu posso escolher atravessar a rua na faixa ou fora da faixa. Isso é livre-arbítrio. Na vida, eu posso escolher seguir a carreira tal ou a carreira tal. Isso é livre-arbítrio. Eu posso escolher o caminho da luz ou da não-luz. Isso não é livre-arbítrio, não? Para mim é. Mas vamos que vamos. Livre-arbítrio. Essa questão da alma, né? Vamos aí voltando na escola. Gente, eu vou e volto, mas tá tudo certo, porque no final, acho que dá para vocês entenderem, né? Essa questão da escola, né? Como ele falou, dos alunos que fazem a sua parte e dos que não fazem a sua parte. Aqueles que não fazem a sua parte vão enfrentar dificuldades. É óbvio que vão. Na vida. Eu vou fazer aqui outro exemplo da escola. Vamos supor, você pega uma pessoa que se formou. Ela tem muito mais facilidade de encontrar uma melhor colocação, embora o mercado está uma zona, mas não dá para negar isso. Ela tem muito mais oportunidade de encontrar uma melhor colocação do que uma pessoa que não estudou. É óbvio. Sim ou não, ô Marromeno? Entende? Agora, pior do que a pessoa não fazer a sua lição de casa e sair para a vida é o mal que ela pode gerar para os outros. Aí sim, filho, o carnezão do karma, ó. Se você não faz a tua parte, mas também não prejudica ninguém, beleza, o Uber cósmico te espera. Agora, se você não faz a tua parte, ainda por cima, tem adquirido karma, tentando prejudicar pessoas, fazendo mal, aí eu já diria que não é o Uber cósmico, não. É um camburão. E para aqueles que vão lá para o Sol Central, não é nem camburão. É aquele... Como é que é o nome daquele, meu Deus, que eu falei um dia desse? É o caveirão cósmico. Aquele ali é pau. Então, são vários níveis de transporte. Agora, você não precisa passar por nenhum deles. Basta que você faça a lição de casa. Olhe para dentro e se conecte com o seu divino, com o seu Cristo pessoal. Se conheça. Se respeite. Outra coisa, isso aí não é para mim. Quem disse? Se não fosse, você não estava aqui, criaturinha de Deus. Todo mundo que está encarnado aqui tem chance de ascensionar. O Vital já falou disso. Todo mundo, não tira um. Agora, há que se fazer a parte que lhe cabe. Entende? Então, assim, é fazer o seu melhor. É ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor marido, o melhor esposo, o melhor professor, o melhor terapeuta, o melhor pintor, o melhor jardineiro, o melhor cozinheiro, o melhor cidadão, a melhor alma. É fazer o nosso melhor. O que eu faço com a minha melhor energia. Isso é muito importante. É assim que a gente trabalha essas vibrações de quinta, né? Que mais? O que faz uma alma se realizar é o servir. Como é gratificante quando você faz algo na intenção de auxiliar o outro e você consegue. Realmente é uma satisfação muito grande. A alma se realiza de verdade no servir. Porque uma alma realmente que já vem trabalhando as suas questões internas, sabe que essa quinta dimensão não é o eu, é o nós. Que ela precisa, obviamente, trabalhar o eu para que esse eu esteja em equilíbrio, esteja seguro, esteja cuidado, para que ela possa cuidar dos outros. Mas realmente é este servir, e o servir ao outro não é servir multidão, não, gente. Às vezes tem uma pessoa perto de você precisando de ajuda e você ajuda, putz, grila. Somos todos um. Quando você ajuda um, você ajuda o todo. E sim,
Uma coisa que ele falou também, tem gente que fala assim, nossa, esses seres exigem tanta compaixão da gente e eles mesmos não têm com a gente. Eles não exigem nada. Ser de luz que vem exigir qualquer coisa de vocês não é da luz. Bota isso na cabeça de vocês aí. Seres da luz não exigem nada, porque eles não interferem no livre-arbítrio de ninguém. Se você receber uma canalizaçãozinha de algum serzinho exigindo alguma coisa de você, pode botar teus 2 pés atrás, não põe só um não, põe os 2. Isso não é da luz. A luz pode orientar, trazer informações claras, mas exigir, não exige não. Ah, mas não exige mesmo. Olhos abertos, ouvidos atentos e alma em estado de alerta, porque tem muita fanta se passando por Coca-Cola por aí, tá? Então vamos lá. Hoje não evolui quem não quer. É verdade. Hoje não evolui quem não quer, porque todas as ferramentas estão aí. A questão é aproveitar as oportunidades. Tem gente que quer que os outros façam tudo por eles. Tem gente que nada nunca tá bom. Tem gente que para cada solução que você leva, ela apresenta meia dúzia de problemas. Essas pessoas não querem solução. Elas querem empregados, escravos e muletas. Nessa altura do campeonato, lindo, desculpa aí, viu? É problema. Tem tanta gente passando por tantas situações desafiadoras, mas que tem uma gana de vencer, de sair daquilo, e conseguem, porque elas querem. É preciso querer antes de mais nada. E é preciso entender que ninguém vai fazer o que lhe cabe fazer. Você pode contar com o suporte dos outros, mas você não pode depender desse suporte, porque ele pode faltar a qualquer momento. E aí, se faltar, você precisa ser o seu maior suporte. Como dizia o Gasparetto, né? Seja seu melhor amigo, seja o seu maior motivador, seja o seu maior suporte, seja o seu maior apoiador, porque se faltar dos outros, você não sente. Não quer dizer que o dos outros não possa vir, mas o dos outros soma ao seu. Demorei um tempinho para entender isso, mas ele, como sempre, né? Gasparetto sempre esteve muito à frente do tempo dele e deixou lições e um legado precioso para a gente. E só para encerrar aí, gente, eu acho que vale ressaltar aqui esse alerta que o Vital deu no final desse áudio, porque realmente, infelizmente, existem pessoas muito aproveitadoras. É tanta cara de pau que os caras usam a foto do Vital para responder na página dele, né, nos comentários dele, como se fosse ele pedindo dinheiro. O Vital nunca pediu dinheiro. Nunca pediu nada de financeiro para ninguém. Então estejam atentos, até porque teve até uma pessoa do canal que uma vez me mandou, né, um comentário printado, como se ele tivesse respondido. E realmente pedindo dinheiro para uma instituição que era fora do Brasil. Ô, gente, esse golpe é mais velho do que o planeta Terra. Pedir dinheiro, ainda mais um número de fora, quem conhece a pessoa, no caso conhece o Vital, sabe que ele não é de fazer isso. E ainda usando termos totalmente evangélicos, né? Porque tive uma revelação, porque Deus falou comigo. Então, tem coisas que são muito claras. Agora, tem gente que realmente tem dificuldade de identificar isso. Então, assim, tenham cuidado com esses comentários por aí, com gente pedindo dinheiro à torta e à direita. Tenham cuidado, né? Fica o alerta. Na dúvida, sei lá, procurem pesquisar, conversar com outras pessoas, mas não saiam por aí fazendo depósitos e PIX, na verdade, né? Em nome de ninguém, especialmente de pessoas que fazem esses trabalhos que nós fazemos, né? Quem pede PIX costuma se identificar, faça um PIX, coisa e tal, mas aí você sabe, a pessoa está deixando os dados dela. Tomem muito cuidado com isso, tá certo? E é isso aí, minha gente. Lei do retorno, não tem essa de mestre interferir, mentores interferirem. Isso não existe. A luz não interfere em nada, não. As leis estão aí, perfeitas. O plano é perfeito. Tudo é perfeito no plano divino. Inclusive as leis. Todos nós estamos submetidos a elas. Por isso que eu digo, não se preocupe com a colheita. Se ocupe das sementes. Você vai colher delas.
Quem semeia o bem só pode colher o bem. Se eventualmente algo de ruim acontece, pode ser uma lição, pode ser um quitar de alguma questão que precisa ser quitada. Não existe vítimas, nem algoz. Existe aprendizado. Tá bom, minha gente? Eu encerro aqui então esse áudio, né? Que falou aí do vídeo do Vital, a lei do retorno e a justiça divina, do dia 6 de novembro de 2024. Um abraço para você, Vital. Gratidão mais uma vez por esta aula. E a vocês, crianças, minha gratidão. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo conteúdo. Beijo, até lá.